Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos, na Casa de Miramês. Hoje o nosso estudo vai ser sobre os falsos profetas. E o nosso irmão Reis vai fazer o estudo por nós. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, fechar os nossos olhos, deixar as preocupações do lado de fora da nossa mente. Agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos o Evangelho. Agradecer ao irmão Miramês e à equipe do plano espiritual, que sempre nos dá sustentação e apoio para que esse estudo aconteça, se realize. Pedir que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nos dois planos de vida, que possamos ter um bom entendimento, possamos receber as boas intuições dos Espíritos superiores que nos ajudem. Que Jesus nos abençoe e permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Vou passar aqui a palavra agora ao nosso irmão Reis. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, Tremendo as pernas, coração acelerado, Mas é isso aí, faz parte da prova, de tudo que a gente está estudando, A gente ainda não está preparado, mas a gente precisa mostrar que a gente está aprendendo alguma coisa. E quando se vem aqui para frente, o primeiro ouvido que escuta é o próprio nosso, é o nosso. O coração que bate mais acelerado é o nosso. Então, a probabilidade de adquirir esse conhecimento é muito maior para a gente. É um privilégio. Bem, falsos cristos e falsos profetas. Será que isso é verdade? Será que existe? Ou é uma fantasia? Será mesmo que somos enganados o tempo todo? E muitas das vezes a gente é levado a um abismo porque alguém tenta ludibriar nossa mente? Será que existe realmente uma névoa em nossos cérebros que é suficiente para deixar a gente cego e seguir doutrinas, e seguir passos, e seguir normas totalmente contrárias ao bom senso, totalmente contrárias à lógica da vida? Quando a gente põe no coração que existe um Deus que é puro amor, que nos criou simples e ignorantes, e que Ele não nos mandou para aqui para sofrer, Ele não nos mandou aqui para guerrear, para discutir, para brigar, que Ele nos mandou aqui para compreender uma razão lógica que a vida nos traz, que é a busca de uma felicidade, um contentamento, da mesma forma que a natureza tem. Uma árvore é feliz dela estar viva, um animal está ali feliz dele estar vivo, de ter a aguinha dele, de ter a comida dele. E quantas vezes nós somos descontentes por tanta coisa que a gente tem, que a gente segura, que a gente guarda, que a gente firma? Há muitos o que pensar nesse fato de haver uma cegueira nossa que é capaz de nos induzir a seguir um caminho que não é o que a gente aprende, de seguir um caminho torto, ou um caminho que nos causa dor. Se Deus deixou todas as leis da natureza
fixadas em nossa mente, em nossa consciência, qualquer desvio dessa lei nos é tocado. Porque no fundo a gente sabe que está errando. No fundo a gente sabe que está escolhendo errado. Mas escolhe, tropeça e cai. E é danoso essa queda? Não. Nada é danoso nessa terra. Não é danoso, sabe por quê? Toda vez que você vai bater um martelo e bate no dedo, você aprende que tem que segurar e prestar mais atenção. Todas as vezes que você for descascar uma laranja e cortar a mão, você vai falar, faca é uma coisa perigosa. Isso vai colocando pequenas gotas de conhecimento em nosso ser e passam a fazer parte de nós, da nossa pessoa, de nós mesmos. Eu vou começar aqui com uma passagem de Emmanuel, respondendo de mim, do livro Palavras de Vida Eterna, na página 20, que é uma lição. Emmanuel traz lições simples, ele consegue sintetizar grandes conhecimentos em páginas praticamente muito simples. Ele começa nessa questão aqui, questão 20 do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Vigiando. Nos leva a pensar em alguma coisa? Vigiar. Vigiar para não fazer escolhas erradas. Vigiar para não ser enganado. Então, é essa a lição. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem disse isso foi Paulo, está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eis a lição: trabalhemos vigiando. E trabalho significa tudo que a gente faz. Tudo. Nós, na doutrina espírita, temos o hábito de, ao orar à noite, pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, ao nosso anjo guardião, que nos encaminhe para uma tarefa que existe nas madrugadas. Os próprios livros de André Luiz contam muito disso, de pessoas que são levadas para fazer tarefas, para estudos em universidades no plano espiritual. Então você pode aproveitar a sua noite para crescer, para evoluir. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material, de edificação do reino divino em nós próprios. Engraçado que tudo que não seja material, para a edificação nossa. Então, por exemplo, se a gente está construindo essa casa e precisa de um trabalho material, esse está nos construindo junto com a casa. Esse é imprescindível. Não tem condição da gente isolar. Não vou, coisa material não vou ficar só na oração. Então ele fala isso, e ele é muito específico nessa fase. A gente abdicar de coisas materiais que não nos elevam. Que não nos elevam. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Quanto disso a gente vê todos os dias? De pessoas que às vezes nos invejam porque ele não consegue alcançar o que ele imagina da gente.
Tem pessoas que nos maltratam porque eles sentem que a gente está ferindo eles de alguma forma, porque nós estamos estudando, a gente está buscando conhecimento, a gente está tentando evoluir. Tropeça daqui, mas levanta. Porque o tropeço faz parte, mas a gente levanta. E nesse levantar, a gente começa a mexer com o brilho de pessoas que ficam pensando que a gente está zombando, está menosprezando, e a gente está só buscando crescer, melhorar. Então isso a gente alcança todos os dias. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos no ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos a mentir e a leviandade. É um amigo de homem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Tem alguma coisa que parece com os dias de hoje? Nessas palavras que foram escritas 1940 tem muito tempo. Mas tem alguma coisa com os dias de hoje? É o tempo todo. Nós recebemos um bombardeio. É prova para ver se a gente vai continuar de pé. Porque muitas vezes a gente pode sucumbir. A gente é bombardeado para ver se a gente cai, né? Tem um ditado que diz que o melhor lutador não é o que bate mais, é o que aguenta apanhar mais. Porque ele apanha e não cai, e quando ele bate, o outro não aguenta e cai. Então essas palavras, elas estão tão arraigadas hoje no nosso caminhar de hoje, que a gente poderia falar: poxa, o Emmanuel estava aqui falando isso agora, ele estava estudando a nossa sociedade hoje. Ele já desencarnou, ele já encarnou de novo, e ele está aí. Ele pode estar no meio da gente, a gente não tem esse poder ainda de saber, mas faz parte do ser humano, da vivência humana, desse caminhar nosso, testando cada vez mais o nosso conhecimento. Cada vida é um estudo, é um capítulo. Cada reencarnação é um laboratório para testar aquilo que a gente estudou. Então, como passar uma prova se a gente não sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1? É a matemática da vida. Não adianta só ter estudado, é preciso pôr em prática. E na hora da prova é difícil. Você não tem um livro para copiar, não tem um colega do lado para colar, tem que ser aqui. Então essa lição, ela realmente está trazendo essa compreensão dessa vida que nós estamos vivendo em meio a conturbações de ordem moral, que está nos legando, deixando um legado, o de buscar o compromisso do equilíbrio, buscar o compromisso da razão, o compromisso de pensar, de analisar, de estudar. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Quantas coisas eu acho certo que eu daqui a uns tempos vou ver que estão erradas? Isso acontece com todos nós. Nós somos mutantes. E até chegar num nível lá de anjo, a gente vai mudar muito. A ciência já trouxe tanta coisa bonita, mostrando que existe um leque ainda de conhecimento. Muitas das vezes nós falamos que não, já se descobriu tudo, e todos os dias tem uma novidade.
Assim é a nossa vida. Todos os dias nós vamos descobrir algo melhor em nós, algo que vai nos elevar mais, algo que vai nos fazer mais compreender. É a fonte da vida, compreender. Quando a gente começa a compreender o que acontece em volta da gente, e que às vezes é até necessário acontecer, a gente começa a sofrer menos. A gente diminui o sofrimento. E essa busca, a busca dessa felicidade, ela é constante, diária. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor. Bacana isso, esse período, porque ele diz o seguinte: em tudo tem alguma coisa de bom. Se for observar, na tempestade que varre, tem alguma coisa de bom. Certa feita, num estudo, um espírito nos deixou um legado, que cada raio desse, numa tempestade, pega os miasmas que estão em volta e destrói. E aí, pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que aquele cheiro de chuva que a gente sente, aquilo é ozônio. O ozônio produzido quando uma carga elétrica choca com oxigênio. Então, é desmantelada a molécula de água e forma-se uma molécula de O3, que é o ozônio, que é um purificador natural. A gente poderia ver esse espírito falar e falar: gente, essas ideias não... Aí depois você pega o estudo, pega a ciência te mostrando o que é ozônio. Ozônio hoje limpa filtro, ozônio hoje limpa água, ozônio hoje limpa piscina, limpa o ambiente. Então, aí você começa a ver que a ciência vai trazendo o que a espiritualidade está abrindo de leque para a gente com antecipação. Então nós temos muito que aprender. E vamos aprender, estamos aprendendo. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. Palavras de Cristo, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades. Olha bem, gente, sorrir para a dificuldade. Conseguir sorrir para aquele irmãozinho que vem te dando chute na canela, pisa no seu pé e fica rindo na sua cara. É muito difícil, mas a gente vai aprender, a gente vai compreender a base disso tudo. Quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre. É fantástico, Emmanuel, porque ele consegue sintetizar muito bem lições grandes que a gente poderia buscar. Agora vamos aqui. Nosso Allan Kardec também, estudioso, buscou tirar o máximo da espiritualidade, trazer o máximo de conhecimento dentro da nossa compreensão. E aqui, ali, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: haverá falsos cristos e falsos profetas? Questionamento que eu disse no início, né? Porque será que a gente está sendo enganado mesmo? Será que é ilusão nossa? O que está acontecendo? Será que é real? Ele diz o seguinte: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa,
e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas zarzas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. A gente não é diferente de nós. Por mais que a gente tente enganar, por mais que a gente seja artista, nós não conseguimos ser diferentes de nós mesmos. Eu só sou o que eu sou de verdade. Eu só falo o que realmente está dentro de mim. E o meu modo de agir durante o dia pode até ser disfarçado por uma cara de pau, por uma apresentação, mas à medida que vão me conhecendo, vão descobrindo quem sou eu, porque não tem jeito de esconder. Não é possível esconder. Quando ele fala em falsos profetas, o falso profeta ele vai se denunciar. Ele pode te enganar por um tempo. Tem um ditado que diz o seguinte: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, pode enganar alguns por algum tempo, mas jamais, em hipótese nenhuma, você conseguirá enganar a todos o tempo todo. Isso é uma realidade nossa. Não adianta. A gente pode disfarçar, pode fazer e acontecer. Quem nos conhece no fundo sabe quem somos nós. Sabe o caminho que a gente segue e o caminho que a gente pisa. Então, quem nos segue, às vezes segue iludido. É por isso que os falsos profetas conseguem ludibriar. É porque eles criam um mecanismo de ilusão, de uma felicidade irrisória, de algo imponderável, mas que conseguem iludir. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha. Isso é muito comentado no Evangelho, né? Ovelhas e lobos. E que por dentro são lobos rapazes. Rapazes. Não conhecia essa palavra, não. Conhecê-los, eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos nas zarzas? Já disse no início que não, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome. Isso é o Cristo falando, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Isso é verdade? Está acontecendo? Acontece? Nós somos espíritos cultuáveis, ou seja, a gente tem uma cultura que nos é repassada por cada reencarnação passada. Eu vivi na Arábia, fui um sultão poderoso, cheio de dinheiro, abusei, maltratei, fiz e aconteceu. Está comigo, não sai de mim não. Eu fiz lá, eu estou aqui tentando reparar. Eu fui
um padre, pastor ou uma freira num convento e fiz caridade e dediquei minha vida a cuidar do próximo. Eu fui um enfermeiro, uma enfermeira, um médico na guerra e cuidei do próximo. Está comigo. Não se perde no tempo. Não se perde no tempo. Tanto o que você fez de mal quanto você fez de bem. E isso são heranças que a gente vai carregar. E são heranças que a gente vai aprender a trabalhar com elas. São heranças que a gente vai aprender a fazê-las produzir para o bem. Isso é real. Não tem jeito de ser diferente. É isso que o Cristo nos ensinou. Somos deuses. E, como deuses, teremos a capacidade de fazer tudo o que o Cristo fez e muito mais. São palavras dele mesmo. Tende cuidado para que alguém não seduza, porque muitos virão em meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos expiará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Isso é interessantíssimo. A prova nossa de todo dia hoje não é para fazer a gente desistir. Vocês já pensaram? Se você assiste os jornais durante o dia todo, você chega no final do dia e assim, caramba, o mundo virou um inferno. Eu vou fazer o bem para quê? Eu estou vivendo um inferno. Por que eu vou ser bonzinho, vou passar necessidade, vou passar dificuldade, se todo mundo está se dando bem o tempo inteiro e fazendo só maldade? Não é uma prova para a gente? Gente, isso é a realidade, é uma prova para ver quem é que vai perseverar, quem é que está convicto do conhecimento. Aí eu fiz a questão aqui, aí eu olho o colega do lado, olha, ele fez diferente. Se eu não tiver convicto da minha resposta, eu vou mudar a minha aqui. E quantas vezes a gente faz isso, gente? Nós somos seres copiáveis, que somos copiados o tempo todo e que copiamos o tempo todo. A vivência do nosso vizinho, muitas das vezes a gente copia. Muitas das vezes a gente é copiado. Outro dia eu vi um comentário interessante. Quantas pessoas que não te conhecem, que nunca te viram, entraram no ônibus, olharam você e começaram a ter raiva de você? Você não ficou sabendo. Quantas pessoas que você não conhece, que nunca te viram, passaram por você e sentiram simpatia por você? Entende? Nós não sabemos o que acontece em nosso redor. A gente capta todas as energias em volta da gente, mas a gente não tem a convicção, o conhecimento austero para a gente saber, eu estou no caminho certo. Então é preciso perseverar. É preciso perseverar. E como perseverar se você vê uma coisa errada? Estudar, analisar. Diz o Cristo como? Entra para teu quarto, e dentro do teu quarto faça a sua análise. Tem a frase muito abundante no nosso linguajar, que é: quando tiveres dúvida, pergunte o que Cristo faria. Mas como que eu posso saber a resposta disso se eu ainda não conheço Ele direito? Então, não tem outro recurso para a gente fugir dos falsos profetas do que escutar, analisar e comparar com o conhecimento que a gente tem do passado.
Não tem outro recurso. A gente ninguém tem estrela na testa. Ninguém traz uma estrelinha na testa. Ninguém tem luz, tem aro brilhante. Não tem jeito. Então a gente vai ter que analisar mesmo. Não tem jeito de abrir o livro do passado e perguntar à espiritualidade: quem foi esse aí? O que ele traz no coração? Aí a resposta está aqui no Evangelho: pelo fruto, pelos atos, as atitudes, é que se analisa os seres. E quando a gente analisa os seres e a gente denota que ele não é o que parece, que está nos enganando, o que fazer? A resposta foi dada aqui, agora há pouco, que é: eu vim para os doentes. Não foi isso que Jesus falou? Então, se a gente perceber que alguém está tentando nos enganar, está tentando nos ludibriar, é prece. Hoje a gente não tem poder para mudar o mundo. Mas Chico deixou uma frase muito interessante. Ele diz lá, eu não sei as palavras todas, mas ele diz lá: se eu tivesse poder, se eu tivesse... aí ele fala, se ele tivesse condição de fazer alguma coisa pelo mundo, ele só ia pedir uma coisa para todo ser humano: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas isso já foi nos trazido há 2022 anos atrás. 2022 anos atrás. E a gente nós estamos aí gatinhando. E até hoje, e é só rapidão, um grupo de cientistas que estudam o comportamento humano chegaram a uma determinada conclusão: o amor já não se pratica mais, o respeito já está difícil. Então eles foram para a terceira via, bom senso. E tem mais: se fizer uma pesquisa para que nós possamos saber qual o caminho que nós devemos seguir, talvez a lei de Italião estaria em presença. E vou dar um exemplo muito simples que aconteceu ontem, antes de ontem, se não me engano, parece que no Rio de Janeiro. Uma mulher soltou na rede social que fulano traía fulano, ciclano traía ciclano. Foram várias pessoas na casa dela para linchá-la. Olha a situação que nós chegamos. Não, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação que, de permeio, a gente precisa analisar friamente tudo. Lembra quando eu disse aqui no início, se nós começarmos a abordar os noticiários do dia, a gente chega no final do dia perturbado mentalmente, a gente começa a desistir. Porque existe um grupo que a mente deles ainda está ligada às guerras, ainda ao poder, ao dinheiro. Só para se ter uma noção, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz uma fala de Jesus com Eliu, que diz o seguinte: quando é questionado que o Brasil estava com muita escravidão, a escravatura estava muito forte, muita gente sofrendo, Jesus disse para ele: busca nos umbrais do mundo todos aqueles que estavam nas cruzadas, todos aqueles que estavam na noite de São Bartolomeu, todos os que usaram de ações para abusar do próximo.
tragam eles para cá. Porque é a oportunidade da mudança da terra. Porque aqui as energias estão mudando, então muitos espíritos não conseguirão ficar. Eu antes de, há muito tempo, muito tempo, às vezes assistia a missa com minha avó, muito tempo. E eu ficava pensando comigo, viver no céu, só anjo tocando mar, será que eu consigo? Olha, você vê, não tinha conhecimento quase nenhum, mas não tem jeito, tem certas coisas, tem certos ambientes que você não consegue viver. É igual muitos de nós hoje não conseguem ir para uma balada e ficar naquele alvoroço. Outros não conseguem ir por um show, por exemplo, e ficar lá pulando aquele negócio todo. Então a gente vai mudando, e a energia que nós vamos criando em volta, ela vai fazendo com que a gente faça, atraído por escolhas. Tem um experimento científico que mostra o seguinte: na física é colocado 1 quilo de bolinhas de várias cores num jarro, e existem canaletas. A quantidade de canaletas é a quantidade de cores que tem lá, e eles soltam as bolinhas lá em cima. Isso aí pode ver no YouTube, no experimento da física. E as bolinhas de uma cor separam de cada lado. Elas são todas colocadas misturadas e elas separam. É automático. Você entendeu? André Luiz conta isso no livro Nosso Lar, quando ele diz de uma senhora que batia na porta do nosso lar pedindo para entrar, e ela não era aceita. E aí André Luiz questiona, e o mentor dele fala: observa bem ela. Ela estava cheia de manchas no corpo, que eram abortos que ela tinha produzido, né? Então a energia dela não deixava ela passar. Então o umbral é separado por grupos energéticos idênticos. Você entendeu? Vamos colocar no dia de hoje aqui. Quem gosta de futebol? Tem amigos que gostam de futebol? Quem gosta de cinema? Tem amigos que gostam de cinema? Quem gosta de ciência? Tem amigos que gostam de ciência. Quem gosta de matemática? Quem gosta de fazer bolo? Quem gosta de cozinha? Então a gente é seletivo, é energeticamente seletivo. E a gente pode pular do nosso campo vibratório? Pode. É o que está dizendo Allan Kardec. Então, se alguém nos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Não é porque as pessoas falam que a gente vai acreditar. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Gente, se eles podem seduzir os próprios escolhidos, imagina aqueles que andam ao Deus sem buscar essa busca que a gente fez aqui hoje. Sair de casa, direcionar nossa mente aqui para essa casa. O que vai acontecer aqui nessa casa? Vou ficar ouvindo alguém falar. Olha você ver, olha a escolha que vocês fizeram hoje. Olha, gente, vocês saíram de casa para ficar ouvindo eu falar. Olha que coisa boba, né? Mas é uma escolha. É uma energia que nos juntou aqui hoje. E a espiritualidade fala que nós aqui não estamos juntos agora. A gente foi unidos essa noite, buscando, cada um pedindo, cada um mostrando aquilo que precisa, para que a espiritualidade venha aqui e intua, para que as palavras sejam ditas na medida exata de cada coração.
que cada coração possa receber o consolo necessário para continuar a caminhada, para não desistir, para não se perder, nos lenga-lengas da vida. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. Ou seja, quem são os profetas? Nós temos lá os médios desde a antiguidade, né? Temos para todos os lados, toda a história da terra traz pessoas que tinham ligação com o mais alto, que recebiam energias do mais alto. Se buscarmos o Egito, quem era considerado Deus? Ou seja, o escolhido por Deus era o faraó. E por ele, pelo faraó, dava-se a vida. Fazia o que o faraó quisesse. Então a gente já traz na nossa cultura, esse sentimento de adoração. É fácil para a gente adorar. É fácil para a gente adorar, porque já está intrínseco em nós. O negócio é as escolhas. Essas escolhas, elas são difíceis à medida que alguém vai desenvolvendo a consciência e começa a ver que ele pode tirar vantagem com a palavra Jesus, pode tirar vantagem com a palavra felicidade, prosperidade. A partir da hora que começa a prometer prosperidade, felicidade, uma vida mais abundante, mais fácil, eu estou seduzindo. E quem é que vai estar sendo seduzido com esses atributos? Aqueles que anseiam isso. Eles têm a probabilidade maior de serem seduzidos, porque eles anseiam isso. Está no coração. Está no coração. De sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levarem à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que lhe bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profecias que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, não é de hoje não, gente. Não é de hoje. É de muito tempo. É de muito tempo. Nós somos milenares, né? Nós somos milenares, ainda não dá para a gente imaginar o que a gente já passou. No entanto, existe algo que a gente pode hoje buscar para a nossa segurança pessoal. Buscar a nossa conscientização individual. Eu não tenho que melhorar ninguém. Eu não tenho que mudar ninguém. Eu tenho que todos os dias estar atento à minha mudança, ao meu caminho. Eu estou tropeçando ainda, então eu preciso treinar mais os meus pés. Eu estou batendo nas pilastras, eu preciso abrir mais os olhos.
Se eu estiver falando muita besteira, eu preciso repensar os meus estudos. Eu tenho que mudar também. E esse é um dos caminhos que nós não vamos fugir. É individual. É gradual. Não vai ser de hoje para amanhã. Não vai ser nesse século. A Terra está mudando. Vai mudar em 2050? É um marco. O Haroldo mesmo faz uma conta numa das palestras dele, que ele diz o seguinte: gente, nós já estamos mudando há mais de 200 anos. Já tem um monte de espíritos que não estão sendo trazidos, não estão nascendo mais na Terra. E estão vindo espíritos de planos superiores para elevar o ambiente vibracional desse planeta. Então, isso já está acontecendo todos os dias. A gente já vê hoje crianças prodígio, tem muito mais facilidade do que antigamente. Há um tempo atrás, eu lembro, em 1970, começou a aparecer crianças cientistas que liam com 3 anos, que faziam contas matemáticas, aquele cubo mágico, que em 30 segundos o outro vai lá aqui. Então, prodígios já estão acontecendo há muito tempo. E agora estão vindo para cá espíritos com um moral mais elevado, com mais ciência do amor e da fraternidade. Então vai mudar. Se a gente não trabalhar o nosso ser para que essa fraternidade seja de bom convívio para nós não vamos ficar. Não tem jeito. É preciso a gente trabalhar esse íntimo nosso. Então, esses bombardeios serão muitos e cada vez maiores. O Livro dos Espíritos traz o seguinte: fiz uma marca errada. Ele começa na questão 621, onde está escrito a lei de Deus. Nós fizemos esse comentário no início, né? Nossa consciência. Então, qualquer desvio dessa lei, a gente vai sentir. Você pode até fazer e sentir prazer de fazer uma maldadezinha. Mas no fundo você está sabendo que você está fazendo uma maldadezinha. Dizem que a vingança é gostosa, né? Tem prazer de vingar. Tem gente que tem prazer de cortar o pescoço do outro. E tem prazer mesmo. Tem gente que tem prazer de ver o outro pedir pelo amor de Deus, chorar, espirrar. Tem prazer de humilhar. Tem gente que sente bem com isso, gente. E isso vai fazer com que a gente desista do caminho que a gente está tentando buscar? Não. Que a gente persevere mais e buscar na nossa consciência, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aí vem um questionamento interessante, né? Se toda a lei está gravada na nossa consciência, precisava da gente passar por dificuldade? Não precisava. A gente já sabe o que é a felicidade. Por que a gente não pratica? Por falta de conhecimento. É a mesma coisa saber a receita de um bolo. Fácil, né? Hoje você busca uma receita de um bolo em qualquer lugar. Uma receita de um pernil assado. Mas vai fazer. O tempero certo. O tempo de assado certo. Né? A marinada certa, os ingredientes corretos. Então, você vai agradar? Vai, algum, lógico vai agradar.
Um dia vai ser salgado, outro dia sem sal. Então, é a prática que vai fazer com que a gente se aperfeiçoe. E o Evangelho é a mesma coisa. Saber é o que a gente aprende na sala de aula. É o que Deus deixou na nossa consciência. Agora, colocar em prática é esse laboratório, é esse hospital, é essa escola chamada Terra. Hoje Terra para nós, amanhã pode ser um outro planeta qualquer, uma outra galáxia qualquer. São infinitos. Aí ele pergunta, né, por que ela tem que ser revelada? Ele esquecera e desprezara, quis então Deus que fosse lembrada. Então, a gente não conseguiu guardar isso. E precisa ser lembrado o tempo todo. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Em todos os tempos. Em todos os tempos. A Terra foi criada. O que tínhamos aqui? Seres humanos praticamente animalizados. O que precisou acontecer para a Terra apanhar um pezinho? Veio uns exilados de Capela, com a inteligência elevada, conhecimento muito alto, e veio para cá. O que eles fizeram? Primeiro, escravizaram todos que estavam aqui, colocaram a trabalhar para eles. Mas essa parte fez com que eles crescessem. Divulgou o conhecimento que eles trouxeram com quem estava aqui. E aí começamos todos a crescer. Então a evolução acontece assim. É um que sabe mais, que às vezes vem e às vezes te maltrata. Mas não te maltratar, ele te ensina. É apanhando que a gente aprende a bater. E é apanhando que a gente aprende a desviar dos socos e pontapés. É pisando no espinho que a gente aprende a andar direito. E é tropeçando e caindo que a gente aprende a ter mais cuidado. Faz parte da vida. É a realidade nossa. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, isso está acontecendo agora com espíritos de moral mais elevada. Precisou primeiro vir espíritos de inteligência mais elevada, mas que moralmente não tinham muito crescimento. Então, eles vieram para ensinar. Agora estão vindo espíritos de moral mais elevada, que vão ensinar a fraternidade, o amor e o equilíbrio perante todas as ondas de rebeldes que nós estamos passando. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, olha para você ver que a espiritualidade deixa muito claro isso. Isso é tão implícito no Evangelho. Conhece-se pela ação, não é pelo que se fala. A gente não tem que admirar pelo que se fala, tem que admirar pelo que se faz, pela obra. Quanto Chico Xavier foi detratado, maldito, mal falado, chamado de mentiroso. Aí você vê a obra dele. Outro dia eu vi uma entrevista de Padre Fábio de Mello, e foi perguntado sobre Chico. Ele falou: não tem nada que se possa dizer contra Chico Xavier. Não é a profecia que eu levo em conta, eu sigo outro caminho, mas ele não deixou um rastro sequer de maldade,
Ele se entregou a servir o ser humano, se entregou a ser útil. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esse vocês não sabem, né? Ninguém sabe? O mais perfeito que Deus mandou? Jesus. Tem certeza? Dou-lhe uma? É isso mesmo? É. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, porque Jesus é a essência do amor. E como João disse que Deus é amor, Jesus é a essência desse Deus. E como Deus é amor, nós somos parte desse amor. Nós somos pedacinhos de amor espalhados na terra e em todo o universo. Somos os grãozinhos de areia, os pequenos átomos de amor que irão se energizar, irão se unir, irão formar uma estrutura mais sólida, irão se equilibrar mais, né? Então, é muito claro o que se diz. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. E deixa bem claro aqui, na terra. O próprio Cristo, o próprio Chico disse o seguinte: Jesus, aqui na terra, é nosso diretor, nos espíritos de graduação maior, mas ele não é o maior na constelação, no universo. Ele é apenas um espírito que já chegou num grau elevado, mas que ainda não é o maior, ainda tem muitos superiores a ele, né? Então ele diz, ele deixa claro nessa partezinha aqui, ela é interessante. A humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Jesus tinha ligação direta com Deus. Então, ele nos passou na pureza todas as energias que ele recebia do alto. Ele passou a compreensão, e ele mostrou que é preciso compreender. Ele mostrou por A, B, C, que o nosso caminho é a felicidade, que nós não vamos fugir disso, que é nosso destino. E é essa um pouco da lição dos dias de hoje. A gente vai ser seduzido, sim. A gente vai ser desanimado, sim. A angústia vai bater no nosso coração muitas vezes. A depressão vai ser forte. Nosso caminho vai ser árduo. E de todas as maneiras, por todos os ângulos, a gente vai ser atacado. Quanto mais você buscar iluminar, mais você vai ser, mais eles vão tentar te escurecer. São perdidos do mal? Não. São irmãos nossos que não estão conseguindo caminhar o caminho do Cristo. Então, por ser hoje a minoria, eles estão tentando derrubar quem está caminhando. Eu vou finalizar com mais uma questão de palavras de vida eterna. Emmanuel é sempre Emmanuel. Tenho uma admiração grande pela síntese que ele traz. Essa questão é a 105. E o título dela é o seguinte: estejamos atentos. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser,
E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 15. Olha que ele frisa que se o Senhor quiser, age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão? A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Nós não estamos no mesmo tempo. O meu dia pode ser maior do que qualquer um de vocês, pode ser menor. O meu ano, uma hora minha pode ser nas trevas, outra hora nos céus. Nós não dispomos do mesmo tempo, cada um. Cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todo mundo vai parar. Vai ter uma hora que vai acontecer, vem cá, tio. Papai do céu fala aqui, ó, chegou sua senha, vem cá, senta aqui. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Onde você aprendeu isso? Isso vai chamar os bons e os maus, os perfeitos e os imperfeitos, porque a gente precisa repensar. Santo Agostinho fala muito na consciência diária, quando você chegar no final do dia, você fazer uma análise do seu dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? E o que eu deixei de fazer de bom? O mais importante é o que eu deixei de fazer de bem. E ele fala aqui: age para o bem. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades da terra de hoje conhecem e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte: não mais além. É uma barreira que a gente não vai ultrapassar. Eu sou um assassino. Estou matando. Nasço de novo, estou matando. Vai chegar uma hora, se eu uso as mãos para matar, eu vou vir sem elas. Se eu uso os pés para pisar, eu vou vir sem eles. Uma hora, o mundo maior vai dizer para mim: agora acabou. Agora vai mudar. Então não tem jeito, a gente pode escolher, mas vai ter uma hora que, se a gente insistir, nós vamos ser barrados. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem, para o bem de todos. Então aqui ele está deixando claro: nós não podemos parar de viver. Se eu mexo com dinheiro, eu tenho que fazer esse dinheiro render, eu tenho que fazer ele aplicar. Se eu estou mexendo com a agricultura, eu tenho que fazer ela produzir. Se eu estou na área da saúde, eu tenho que cuidar das pessoas. É preciso continuar, sem parar, mas para o bem e para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Agora as pernas não estão tremendo mais, né? Nós temos que ser úteis para isso que Deus nos criou.
Tem um ditado que diz o seguinte: quem não é útil é inútil. Ô, gente, muito obrigado. Realmente a gente nunca está preparado, mas é importante que a gente esteja abrindo o coração para trazer aquilo que a gente está estudando. Porque o primeiro que está buscando aqui, antes de vocês, a melhoria sou eu mesmo. Entendeu? E é muita coisa que eu tenho que fazer. Espero que com a força de vocês eu continue ajudando. Obrigada. Com Deus. Bem, chegamos ao final da nossa reunião. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que aqui estamos, que tivemos. Senhor Jesus, que a sua paz possa nos envolver os corações e que possamos ter um bom dia hoje, um bom início de semana e que possamos levar o melhor das lições aqui estudadas. Que a paz possa permanecer entre nós hoje e sempre. Que assim seja.